Hoje vamos falar um pouco sobre Thomas Hobbes e a sua influência na filosofia. E no assunto de hoje, em especial, nós iremos falar sobre o mecanicismo, né? O pensamento de Thomas Hobbes mediante o mecanicismo, o Leviatã e também o empirismo. Thomas Hobbes, ele foi matemático e filósofo inglês, nascido no ano de 1588 e morreu no ano de 1679. Para alguns estudiosos, Thomas Hobbes, ele é o pai do empirismo britânico. Ele estudou na Universidade de Oxford e foi amigo tanto de Galileu quanto de Descartes. Também foi secretário de Francis Bacon por um curto período de tempo. Ao ler o livro, Os Elementos do Matemático Grego Euclides, Hobbes teve a ideia que os seres humanos poderiam ser estudados utilizando técnicas da geometria, ou seja, o estudioso deveria começar com um pequeno conjunto de proposições inegáveis exata. E a partir dessas proposições e gerando algumas conclusões igualmente corretas. Mas a questão era com quais preposições devemos começar. E a resposta veio de Galileu. Então Hobbes ele faz uma visita a Galileu em 1665 e foi convencido de que o universo era constituído apenas de matéria em movimento e que tanto a matéria quanto o movimento podia ser compreendido a partir dos princípios mecanicistas. Em outras palavras, o universo seria um grande mecanismo sujeito a leis que poderíamos estudar. Hobbes, então, pensou, por que o ser humano não poderia ser visto também como um mecanismo constituído não somente de matéria em movimento? Galileu conseguia explicar o movimento dos objetos recorrendo apenas às forças externas que agem sobre elas. Quer dizer, sem recorrer a explicações de filósofos antigos que falavam em essência e estados internos. Hobbes logo passou a se perguntar: se os humanos são parte da natureza, por que seus componentes não podem ser explicados como matéria em movimento? Então ele começou seus estudos com a proposição de que os seres humanos são máquinas. Na visão de Hobbes, os humanos são máquinas funcionando no contexto maior, o universo. A vida é a movimentação dos membros, o coração é uma bomba, os nervos são cordas, as articulações são engrenagem que movimenta o corpo inteiro. Vale apenas ressaltar que, embora Hobbes seja um empirista, ele não é adepto ao método indutivo de Francis Bacon. Ainda que Bacon tenha sido seu amigo, Hobbes preferia o método dedutivo de Galileu e Descartes. O principal interesse de Hobbes é a política. Ele acredita profundamente que a melhor forma de governo é a monarquia absolutista. Na visão dele, os seres humanos são naturalmente agressivos, egoístas e gananciosos. Assim, a democracia seria perigoso para a humanidade, pois ela dá muita abertura para que essas tendências naturais negativas sejam colocadas em ação. Apenas quando as pessoas e as igrejas são subservientes a um monarca, pode haver a ordem. Sem essa regulamentação, a vida humana seria solitária, sórdida, brutal e curta.
Ed Hobbes, o famoso pensamento, o homem é o lobo do homem, que quer dizer que o homem é o inimigo do próprio homem. O medo da morte, segundo Hobbes, é o que nos motiva a buscar a ordem social, ou seja, a civilização surge como uma forma de autodefesa, uma forma de desencorajarmos a cometer crimes um contra os outros. Sem essa interferência, o ser humano buscaria de forma egoísta e incansável ter poder sobre os outros como forma de garantir a satisfação das próprias necessidades. Por isso, o monarca, na visão de Hobbes, seria o juiz definitivo sobre tudo o que diz respeito à lei, à moral e à religião. O livro Leviatã, publicado por Hobbes em 1651, é essencialmente um tratado político, uma tentativa de explicar e justificar o governo de um monarca absoluto. Na obra, Hobbes inicia pela descrição psicológica do ser humano, uma vez que ele acredita que para governar de forma efetiva, o monarca precisaria entender a natureza humana. O livro foi recebido como a obra de um ateu e uma moção foi enviada ao parlamento em 1666 para que Hobbes fosse queimado como herege, mas o rei Carlos II interferiu em favor de Hobbes, que viveu uma vida longa e produtiva até os seus 91 anos de idade. E Hobbes ele rejeita o método indutivo de Bacon, como já vimos, preferindo o método dedutivo de Galileu. Mas ele concorda com Bacon sobre a importância da experiência sensorial. Para Hobbes, a origem de todo o pensamento está nos sentidos, de maneira que não há nada na mente humana que não tenha sua origem total ou parcial nos órgãos dos sentidos. Toda atividade mental tem como ponto de partida a experiência sensorial. Logo, Hobbes aceita o método dedutivo de Descartes, mas rejeita sua concepção de ideias inatas, ou seja, rejeita a suposição de que já nascemos com algumas ideias em nossas mentes. Hobbes também nega a existência de uma mente imaterial. Para ele, tudo que existe no universo é matéria em movimento. Logo, a ideia de uma mente imaterial seria absurda. Todos os eventos mentais, segundo ele, pode ser explicado pela experiências sensoriais. Quando nossos órgãos dos sentidos são estimulados pelos objetos externos, essa estimulação gera movimentos internos, que seriam as atividades mentais. Para Hobbes, a mente e o corpo são uma coisa só, uma única identidade material. Agora, vejamos um vídeo referente ao que acabamos de ver agora. O livro mais famoso de Hobbes foi o Leviatã, que faz referência ao monstro marinho citado na Bíblia. A imagem da capa do livro explica bem as suas ideias. A coroa representa o sistema político defendido por Hobbes, um monarca. A espada simboliza a centralização do poder militar, que é a segurança. O cedro simboliza o poder soberano, que para Hobbes deve ser assim para que ele possa cumprir o contrato. O corpo do rei é formado por diversas pessoas, que simbolizam o povo, porque é o próprio povo que estabelece esse poder absoluto. O tamanho do rei em relação à cidade revela que ele domina, estabelecendo a ideia de controle.